não é? Existe algum poder no batismo? Existe realmente essa morte e essa ressurreição inerentes ao batismo? E é isso que eu quero falar convosco hoje, que são assuntos espirituais, e por isso eu pedi aos adolescentes para estarem aqui hoje, para eles poderem ouvir e também ser uma preparação para o batismo deles, quando chegar o momento. Está bem? Para poderem também entender o que é o batismo. Hoje o Gabriel, não é? Vai se batizar, não é? Então, os outros também futuramente se batizarão. Então é importante eles entenderem o que é o batismo. Por isso eu pedi para eles ficarem aqui hoje. Mas não só os adolescentes, mas todos nós que estamos aqui. Aqueles que já são batizados, poderem aumentar a sua revelação num ato que já fizeram e que deverá ser sempre lembrado e usado no mundo espiritual. E aqueles que ainda não são batizados hoje. Talvez se batizaram quando eram bebés. Mas o batismo infantil, o batismo quando nós somos crianças, ele não é o batismo bíblico. Ele é uma apresentação ao Senhor, é uma consagração a Deus, que também é bíblico. Mas o conceito batismo bíblico, o batismo que Jesus fez e o batismo que Jesus instituiu na nova aliança, é, segundo aquilo que nós entendemos, pela fé, portanto o requisito é a fé, e o batismo deverá ser feito por imersão, isto é, deverá ser a pessoa colocada totalmente dentro de água. Porquê? Porque representa a nossa inclusão em Cristo, nós sermos colocados em Cristo. E há muita gente que não entende estas coisas. Quando recebemos Jesus, Jesus vem viver em nós, mas quando eu sou batizado, eu passo a viver em Jesus. E há uma grande diferença entre Jesus estar em mim e eu estar nele. Então hoje eu quero te explicar e quero ensinar, mas mais do que isso, quero que tu tenhas revelação da importância do batismo e da revelação destes dois poderes que existem no batismo. Ok? Amém? Então vamos abrir a Bíblia em Romanos, capítulo 6. Romanos 6 será o texto base da nossa mensagem desta manhã. Romanos capítulo 6. Romanos está no Novo Testamento. Romanos capítulo 6 está a seguir ao livro dos Atos dos Apóstolos. Romanos capítulo 6. Carta de Paulo aos Romanos, à igreja em Roma. Romanos capítulo 6. E vamos ler do verso 1 em diante. Amém? Romanos 6, de 1 em diante. Peço então a vossa atenção, peço aos irmãos que possam abrir a sua palavra. Quem não tiver Bíblia, possa acompanhar a leitura ali na nossa projeção. Diz assim: que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que seja a graça mais abundante? De modo nenhum. Como viveremos ainda no pecado nós, os que para ele morremos? Ou porventura ignorais que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte? Fomos, pois, sepultados com ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também andemos nós, em novidade de vida. Porque se fomos unidos com ele na semelhança da sua morte, certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição. Sabendo isto, que foi crucificado com ele o nosso velho homem, para que o corpo do pecado seja destruído e não sirvamos o pecado como escravos, porque quem morreu está justificado do pecado. Ora, se já morremos com Cristo, queremos que também com ele viveremos, sabedores de que, havendo Cristo ressuscitado dentre os mortos, já não morre, a morte já não tem domínio sobre ele. Porque, pois, a ter morrido, de uma vez para sempre morreu para o pecado, mas quanto a viver, vive para Deus. Assim também vós considerai-vos mortos para o pecado, mas vivos para Deus. Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, de maneira que obedeçais às suas paixões, nem ofereçais cada um os membros do seu corpo ao pecado, como instrumentos de iniquidade, mas oferecei-vos a Deus, como ressurretos dentre os mortos, e os vossos membros a Deus, como instrumento de justiça. Porque o pecado não terá domínio sobre vós,
pois não estais debaixo da lei, e sim da graça. Amém? Que Deus abençoe a sua palavra. Irmãos, em primeiro lugar, nós entendemos aqui pelas palavras do apóstolo Paulo que o batismo, ele é, em primeiro lugar, morte. Em primeiro lugar, o batismo, o efeito do batismo é morte. A consequência do batismo é a morte. E que morte? Vamos ler no capítulo 3, versículo 3. Ou porventura ignorais que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte. Então, em primeiro lugar, quando alguém é batizado da forma bíblica, da forma correta, essa pessoa, pela fé, ela está a ser colocada dentro da morte de Jesus Cristo. E se ela está a ser colocada dentro da morte, então significa que ela literalmente morreu com Cristo. Por isso é que a palavra de Deus diz que nós já estamos mortos. E a nossa vida está oculta com Cristo em Deus. Colossenses 3:3. Por isso é que a Bíblia diz que nós já estamos mortos. Mortos para o quê? Mortos para o quê? Porque eu, depois de batizado, continuo vivo. Não é? E aqueles que são hoje batizar também esperam, depois do batismo, continuarem vivos. Não é verdade? Mas aqui, irmãos, nós estamos a falar em algo espiritual. Estamos a falar numa dimensão espiritual que é eterna. A dimensão física, ela passa. E tudo o que é físico passa. Mas o que é eterno permanece para sempre. E o que Paulo está a nos ensinar é que quando alguém é batizado, ele no mundo espiritual, ele morre. Mas ele morre para quê? Vamos ver o que é que a Bíblia diz. Olha o que a Bíblia diz aqui. Verso 6. Sabendo isto, que o foi crucificado com Jesus, o nosso velho homem. Então o que é que morreu? Morreu o quê? O nosso velho homem. A nossa natureza pecaminosa. Ela morreu. Ela foi o quê? Crucificada, condenada e morta em Cristo Jesus. Sabes, meu querido, quando Jesus morreu na cruz, ele morreu em meu nome e em teu nome. Ele morreu em meu lugar e em teu lugar. Significa que quando ele morreu, eu morri com ele. Por isso é que o batismo implica fé. Porque uma criança, um bebê com meses, não entende estas coisas. Se nós perguntarmos a um bebê, no momento do seu, entre aspas, batismo, se perguntarmos se ele entende que morreu com Cristo, ele vai dizer o quê, irmão? Ele não vai dizer nada, porque nem falar ele sabe. Então, irmãos, hoje é importante tu saberes que o batismo bíblico, ele implica fé, certeza, confiança em quê? Na obra que Jesus fez há 2000 anos atrás, lá em Jerusalém. E o que é que ele fez em Jerusalém? Ele morreu em nosso lugar. Ele tomou o meu lugar de condenação. E há muita gente que pensa que a salvação de Jesus foi o seguinte. Imaginem que alguém se está a afogar e Jesus, ele lança-se à água, nada e salva a pessoa das águas. Glória a Deus, Deus me salvou. Não, a salvação de Deus na nossa vida não foi um salvamento. O que Jesus fez, a forma como Ele me salvou, foi a seguinte. Imagina que tu estavas condenado a ser morto por fuzilamento. E tu já estavas naquela parede, pronto para ser fuzilado, com os olhos vendados, com as mãos atrás das costas, e um pelotão com espingardas apontadas, pronto a fuzilar-te. E de repente a Bíblia diz que Jesus, Ele substitui o teu lugar. Ele vai para o teu lugar e Ele te salva da morte. Ele morre em teu lugar. Irmãos, sabes o que é que isto significa? Significa que Ele não só te salvou, mas Ele pagou a pena. Ele pagou o castigo que estava sobre nós. Por isso eu tenho a certeza absoluta que eu nunca, jamais poderei ser lançado e condenado no inferno. Porque Jesus já foi ao inferno em meu lugar. Eu já lá estive em Cristo Jesus. Percebes o que eu estou a dizer? Se um dia fosse possível eu ir ao inferno, o diabo ia dizer: tu já estiveste aqui e o inferno não conseguiu reter-te.
Porque ao terceiro dia tu ressuscitaste com Cristo Jesus. Entendes o que eu estou a dizer, meu querido? Então Paulo está a dizer o quê? Não ignoreis estas coisas, porque elas são importantes, muito importantes para nós. Então o teu velho homem morreu, isto é, aquilo que te levava a ter prazer no pecado, morreu. Então se alguém hoje está em Cristo, e se alguém hoje se batizou nas águas, por vezes ele peca. Mas o pecado não poderá ser regra. O pecado não poderá ser a vida. O pecado deverá ser, e só, um acidente, um acaso na vida do cristão. Porquê? Porque se o velho homem já morreu, então eu não tenho já prazer no pecado. Às vezes eu peco, mas eu fico o quê? Constrangido, eu fico triste quando eu peco. Irmãos, quantos estamos aqui hoje que quando pecam, se sentem mal diante de Deus, se sentem tristes por terem pecado? Levanta o braço. Quem se sente triste, levanta o braço. Meu querido, a prova de que tu já és salvo, a prova de que o Espírito de Deus habita em ti, é porque quando tu pecas, tu sentes o Espírito Santo se movendo dentro de ti, dizendo que tu estás a fazer algo errado. Agora, se tu vives na prática do pecado, dia após dia, e não sentes acusação do pecado, não sentes arrependimento, então, meu querido, tu ainda não nasceste de novo. O teu espírito continua morto. Porque o Espírito de Deus, ele ainda não está a agir e a vivificar o teu espírito. Então, quando eu peco e sinto-me mal, eu fico mal, mas fico feliz, porque sei que essa é a maior prova de que o Espírito Santo já habita em mim. Então o que é que eu devo fazer a seguir? Eu devo me arrepender, confessar os meus pecados e receber o perdão que há em Cristo Jesus. Porque Jesus não morreu só pelos pecados que tu fizeste. Ele morreu por os que estás a fazer e por aqueles que ainda vais fazer. Porque a morte dele, ela é eterna. A morte de Jesus, ela está fora da dimensão temporal. Quando alguém aceita Jesus hoje e confessa os seus pecados, é como se Jesus tivesse morrido naquele dia por aquela pessoa. Porque a morte de Jesus, ela não está sujeita ao tempo e ao espaço. A morte de Jesus, ela é perpétua pelos séculos dos séculos. Para quê? Para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Tenha nascido no primeiro século, tenha nascido 2000 anos depois. Ok? Então, irmãos, o que é que morreu? O nosso velho homem morreu. Então hoje tu precisas de quê? Sabendo isto. Olha lá o verso 6, o que é que está escrito na tua Bíblia? Sabendo isto. Tu precisas de ter revelação nisto. Tu precisas de tomar posse disto. Tu precisas de ter conhecimento disto. Porque as realidades espirituais, olha ali, elas são recebidas pelo conhecimento. A Bíblia diz em Provérbios 11:9, o justo será liberto pelo conhecimento. João 8:32, Jesus disse, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E Oséias 4:6 fala do perigo que é, diz lá, o meu povo está a ser destruído, porque lhe falta o conhecimento. Então, alguém que não tem conhecimento, ele é destruído. Mas alguém que já recebeu o conhecimento, por isso Paulo diz, sabendo isto, não ignorando, mas sabendo isto, que o nosso velho homem já foi com ele crucificado. Ok? Então, o batismo em primeiro lugar, o efeito do batismo na nossa vida é essa morte do velho homem. É essa morte daquilo que em nós tinha desejo de pecar, desejo de desobedecer a Deus. Essa natureza independente de Deus, ela morre no dia em que eu sou batizado. Porque eu digo, assim como Cristo morreu, eu morri com Ele. Amém, irmãos? Estão-me a fazer entender? Amém? Então, mas isto são realidades espirituais, então nós temos que tomar posse dessas realidades. E temos que entender que no dia em que eu aceito Cristo na minha vida e sou batizado, a partir desse dia, essa morte ela é aplicada à minha vida e às áreas da minha vida. E há coisas na nossa vida que têm que morrer.
Há coisas que nós temos que deixar morrer. Há coisas que nós temos que pedir a Deus que essa morte seja aplicada a essas áreas da nossa vida. Por exemplo, se tu tens um vício na tua vida, um vício que está a destruir o teu corpo ou a destruir a tua alma, tu precisas de aplicar essa morte a essa área da tua vida. E tu tens que te libertar disso. Dizendo o quê? Que eu já morri com Cristo. O meu velho homem já morreu com Cristo. Amém? Glória a Deus. Então, e como é que elas são manifestas na nossa vida? Elas são recebidas pelo conhecimento. Mas elas se manifestam, elas se materializam pela fé. Hebreus 11:1 diz: ora, a fé é a certeza das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. A palavra prova é substância. A palavra prova no grego dá a ideia de realidade palpável. Então a fé, ela não só te faz receber as coisas, como essas coisas se manifestem na tua vida e no teu dia a dia. Então, eu recebo algo pela fé. Eu manifesto esse algo pela fé. Mas a fé precisa do quê? Do conhecimento. Porque a fé é confiança nas palavras de Deus. Se tu não conheces, não podes ter fé. Tu entendeu o que eu estou a dizer? Por isso é que a fé, ela não é fezada. Há muita gente que confunde fé com fezada. Por exemplo, o que é fezada? Por exemplo, é acreditar que o Sporting este ano vai ser campeão. Isso é fezada, irmãos. E o Benfica também. Irmãos, olhem para mim. Fezada é quando eu não tenho qualquer razão, quando eu não tenho qualquer argumento lógico, quando eu não tenho qualquer palavra de Deus que dê força e realidade a algo, mas eu mesmo assim quero isso e confio que isso vai acontecer. Isso é fezado, irmão. É quando alguém, por exemplo, vai jogar no Euromilhões. Ele joga, ele escolhe aqueles números e ele tem aquela fé que vai. Isso não é fé, isso é fezada. E a fezada, irmão, não nos leva a lado nenhum. Por isso é que ainda não ganhaste o Euromilhões, irmão. Estás a entender? Agora, outra coisa bem diferente é fé. O que é fé? Deus disse, então eu creio. Deus falou, então eu tomo posse. Entendes a diferença? Fé implica conhecimento. Porquê? Porque a fé, ela ganha força sobre o quê? Aquilo que Deus falou, aquilo que Deus disse. Entendeu o que eu estou a dizer, irmãos? Então, por isso, por exemplo, abram a vossa Bíblia em Efésios capítulo 2, verso 8. Efésios 2:8. Efésios, a seguir a Romanos, veio Coríntios e depois Efésios. Efésios 2:8. Olha o que é que a Bíblia diz. Efésios 2:8. Já abriram? Amém? Eu vou ler. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus. Porque pela graça sois salvos por meio da fé. Então aqui claramente nós vemos o quê? As duas coisas a trabalharem juntas para a salvação. Quando ele diz, porque pela graça sois salvos, ele está a falar do quê? Da graça de Deus. E o que é a graça de Deus? É o conhecimento daquilo que ele fez por ti na cruz do Calvário. Porque a graça é quando eu entendo o amor que ele tem por mim, ao ponto de morrer em meu lugar e pagar o preço e o castigo que estava sobre a minha vida. Então, porque pela graça implica porque eu sei e conheço o que ele fez por mim. Essa é a sua graça. Agora ele diz, porque pela graça sois salvos, porquê? Por meio da fé, mediante a fé. O que é a fé? É a confiança naquilo que Deus fez e naquilo que ele disse. Então, por exemplo, o facto de ele ter morrido por mim não me leva à salvação. Jesus morreu por todos e muitos vão para o inferno. Então, não é só
a morte dele que nos salva, mas é o quê? É o conhecimento que essa morte foi em meu lugar e a minha fé, confiança de que aquela morte, ela realmente é uma realidade na minha vida. Ok? Então Paulo diz, porque pela graça sois salvos mediante a fé. E depois diz mais, isso não vem de vós, isso não depende de nós, mas quê? Depende do quê? Da fé, da confiança naquilo que ele já fez. Não vem das obras, para que ninguém se glorie. Então aqui há uma grande diferença entre aquilo que muitas vezes é ensinado nas igrejas e aquilo que a palavra de Deus ensina. Em muitas igrejas é ensinado o seguinte, se queres ir para o céu, tu tens que fazer algo. Tu tens que contribuir com algo. Há uns anos atrás, muitos anos, graças a Deus, havia na igreja cristã uma coisa que se chamava as indulgências. O que é que eram as indulgências? Eram pagamentos que as pessoas tinham que fazer para poder chegar ao céu. Então havia uma doutrina na igreja que para tu ires ao céu tu tinhas que pagar. Tu tinhas que fazer algo. Mas isso, irmãos, é contrário ao que a palavra de Deus diz. O que é que a palavra de Deus diz? Porque pela graça sois salvos por meio da fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras para que ninguém se glorie. E esse é o grande problema da religião. A religião é a tentativa do homem comprar o céu. Estão a entender? Adquirir a vida eterna pelo seu próprio esforço, pelas suas obras. A vida eterna não se ganha pelas obras. A vida eterna recebe-se pela fé na graça que há em Deus. Amém? Entenderam, irmãos? E este é o requisito para o batismo. Porque a Bíblia diz que quem crer e for batizado será salvo. O batismo acompanha a salvação. Tu precisas de quê? Crer para depois ser batizado. Receber para depois seres colocado dentro de Jesus. Revestido de Jesus. Gálatas 3:27 diz, todos quanto fostes batizados em Cristo Jesus, de Cristo Jesus vos revestisteis. Então quem já é batizado, ele não só tem Jesus no seu coração, mas ele já é revestido de Jesus. E sabes o bom disso? É que o diabo, Satanás, para tocar na tua vida, se tu já és batizado, quer dizer que ele precisa de tocar primeiro em Jesus para poder tocar em ti. Porque se tu já estás revestido de Cristo, quer dizer que ele para te atingir, ele para te prejudicar, ele para te matar, ele precisa de quê? Primeiro passar pelo revestimento. E o que é o revestimento? É Cristo que o venceu. Ele não só venceu, irmão, mas ele tem hoje as chaves da casa dele. Até na casa do diabo quem manda é Cristo. Porque a Bíblia diz que quando Jesus ressuscitou, ele trouxe nas suas mãos as chaves do inferno e da morte. Amém, irmão? Então hoje, o batismo é o quê? É a morte. O poder dessa morte. Nós precisamos de aplicá-lo na nossa vida. Ok? E a seguir, nós vemos o seguinte. Vemos verso 7. Vamos abrir o verso 7 de Romanos. Romanos 6, 7. Diz assim. Romanos 6, 7. Eu vou ler. Portanto, quem morreu está justificado do pecado. Isto significa o quê? Significa que quem morreu de que forma? Desta forma, pela fé em Cristo, quem morreu está o quê? Justificado. Está o quê? Livre do pecado. Ok? Então, o que a palavra de Deus nos diz claramente é que nós, que já morremos em Cristo, não precisamos de andar a lutar contra o pecado. Mas temos que nos apropriar da verdade daquilo que Deus já fez para todos nós. E há muita gente hoje a lutar contra o pecado. Há muita gente hoje a viver uma vida infeliz. Porquê? Porque vive contra o pecado, contra algo na sua vida que ele não aceita e que ele não quer. E graças a Deus que não quer, porque ele sabe que é algo que Deus não gosta e algo que Deus já disse que não é lícito para o seu povo e para os seus filhos.
Ok? Mas o bom é que a Bíblia diz-nos que nós não precisamos mais de andar a lutar. Mas nós temos simplesmente que quê? Saber que quem morreu já está livre do pecado. Amém, irmãos? Eu vou-vos dar uma ilustração para vocês entenderem. Imaginem um combate de boxe. Todos sabem o que é o boxe? Combate? Boxe? Imagina que tu estás num ringue a lutar boxe. Ok? Estás ali. E tu começas a levar uma sova. O teu adversário, ele começa a conseguir ganhar-te. E tu estás ali já muito debilitado. E já estás comprometido. Já provavelmente mais um assalto ou dois tu vais cair no tapete e vais ficar KO. Mas de repente tu vês uma brechazinha aberta e tu consegues lançar um golpe e tu acertas certeiro aquele golpe e o teu adversário estava desprevenido, recebe aquele golpe com toda a tua força e ele cai no chão KO. E tu vais para cima dele e continuas-lhe a bater. Ele já está KO, mas tu continuas-lhe a bater. Para ganhares o combate, o que é que tu tens que fazer? Tu só tens que parar e deixar o árbitro levantar a tua luva e dizeres, ganhei. Mas enquanto estiveres a bater, o que é que vai acontecer? Tu não vais ganhar o combate. Porque enquanto estiveres a bater, significa que o combate ainda está a decorrer. Então, no mundo espiritual é a mesma coisa. A Bíblia diz que a vitória do pecado já está feita. Deus já te deu essa vitória. O pecado já está KO. Mas muitos de nós continuam a querer lutar. Ao invés de levantar as mãos e dizer, graças, Senhor, porque eu já venci. E transformar a tentação em adoração. Como é que eu transformo a tentação em adoração? Quando eu digo, Senhor, obrigado, porque eu já estou morto para isto. Eu já estou morto para isto. Estão a entender o que eu estou a dizer, irmão? Então hoje o batismo é algo que não deve ser feito uma vez só e ponto final. Não, o batismo deve ser algo que todos os dias nós nos lembramos daquele dia. Eu, irmãos, todos os dias me lembro do momento em que eu fui batizado com 15 anos de idade. E hoje, irmãos, eu tenho 24 anos de idade e eu continuo a lembrar-me... Os irmãos estão a rir porquê? Eu continuo a lembrar-me, irmãos, do meu batismo e continuo a aplicar o meu batismo à minha vida, às realidades da minha vida. Estão a entender o que eu estou a dizer, irmão? Por isso é que a Bíblia diz-nos, lá, Romanos 6, sabendo isto, que o nosso velho homem foi com ele crucificado, para que não sirvamos mais o pecado como escravos. O que é um escravo? Alguém que não tem poder sobre si. Irmão, se tu já recebeste Jesus, então, meu irmão, tu não podes viver mais como escravo do pecado. E agora quero te dizer uma coisa muito importante. Ouve o que eu te vou dizer. O verdadeiro crente que nasceu de novo peca porque ele quer pecar. Porque ele já não é escravo do pecado. Porque dentro dele existe o poder da morte do velho homem. Ele pode aplicar essa morte à sua vida. E às tentações, vícios, hábitos, pensamentos que têm vindo à sua vida. Amém, irmãos? Então, em primeiro lugar, o batismo ou as consequências do batismo são a morte do velho homem. Ok? Vou dar outra ilustração para tu entenderes. Imagina uma padaria. Todos sabem o que é uma padaria? Uma fábrica de pão. Para haver pão tem que haver três coisas. Diz comigo, para haver pão tem que haver três coisas. Tem que haver o padeiro, tem que haver a fábrica e tem que haver o pão. Não é? Se não há uma farinha para fazer o pão, não há pão. Não é verdade? Agora repara. Fazendo uma analogia da fábrica de pão, da padaria à nossa vida e ao nosso velho homem, é o seguinte. O pão, que é o produto da padaria, são os pecados. Ok? E há vários tipos de pecado, assim como há vários tipos de pão. Há pecado francês, pecado de saloio, pecados... Há vários tipos de pecado, ok? Há pecado de forma, há pecado sem forma, não é verdade? Há vários tipos de pecado. Estão a perceber? Vários tipos de pão, vários tipos de pecado. A fábrica que faz o pão,
As máquinas, ela é a nossa natureza pecaminosa. É uma máquina que quer o quê? Produzir pão, produzir pecado, produzir pecado, produzir pecado, produzir pecado. Ok? E em último lugar nós temos o padeiro. O padeiro é o que faz o quê? O que liga as máquinas para quê? Para fazer pão, fazer pão, fazer pão. Então, sabes o que é que Deus fez? Deus deu um tiro na testa do velho homem. Pum, morreu. E se o velho homem morreu, então a fábrica já não tem o quê? Quem a põe a trabalhar. Estão a entender o que eu estou a dizer? Então, irmãos, o segredo não é lutar contra os pães, nem contra as máquinas. O problema é o quê? É o padeiro. Dizem ao teu irmão assim, meu irmão, minha irmã, o problema é o padeiro. O problema é o padeiro. Irmão, agora não digam isso quando forem à padaria comprar pão, ok? O problema é o padeiro. O que é o padeiro? Quem é o padeiro? É o nosso velho homem. Mas o que é que a Bíblia diz? Que ele o quê? Morreu. Ele morreu. E hoje, irmãos, sabes quem é que vive em ti? O novo homem. Quem é o novo homem? É o Espírito Santo. O Espírito que vivificou o teu espírito. Amém, irmãos? Então hoje, o segredo é que o velho homem continua morto. Porque há muita gente aí, muito velho homem, que está sempre a ressuscitar, irmão. Há muito velho homem aí, parece aquela série Walking Dead. Há muito velho homem aí a querer se levantar. E mais, alguns até ajudam o velho homem a levantar-se. Irmão, ele está morto. Deixa o velho homem morto, se faz favor. Deixa-o morto. E deixa o novo homem tomar a frente da tua vida. Amém, irmãos? Os irmãos estão a entender? Então, o batismo tem este poder, o poder da morte. O poder da morte, irmão. Por isso é que nós temos que às vezes cantar aquela canção do Fernandinho. Já estou crucificado com Cristo, agora vivo não mais eu. Não é? Cristo vive em mim, aleluia. Estão a entender o que eu estou a dizer? Irmãos, olha, agora vou falar para os homens. Homens, olhem para mim. Vocês temos que cantar esta música várias vezes, irmão. Quando nós passarmos em certos lugares, nós temos que levantar os olhos ao céu e dizer, Cristo vive em mim. Agora não faças isto. Aleluia. Não, isso não, irmão. É transformar o quê? A tentação em adoração. Estão a entender? E as mulheres quando vão ao shopping, ao Colombo, quando passam na frente da loja do sapato, têm que cantar a mesma coisa, né? Aleluia, aleluia. Querido, vi um sapato. Irmãos, o segredo é a fé. O conhecimento e a fé. O conhecimento te mostra, a fé manifesta. Aplica essa verdade. Olha o que é que a Bíblia diz a seguir. Olha, vamos lá ler o verso a seguir. O verso 11. Romanos 6:11 diz assim. Assim também vós considerai-vos mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Então qual é o segredo? É eu me considerar. O que é o considerar? É eu dizer, eu sou isto, eu tenho isto, eu faço isto, porque a vida cristã é pela fé. A Bíblia diz em Romanos 1,17, o justo viverá pela fé. Hebreus 10,38 diz, o meu justo viverá pela fé. E se retroceder a minha alma não tem nele contentamento algum. Nós temos que viver pela fé. Fé em quê? Naquilo que Deus já disse que tu tens, naquilo que Deus já disse que tu fazes e naquilo que Deus já disse que tu és. E por isso nós temos que hoje declarar em fé, eu sou o que a Bíblia diz que eu sou, eu faço o que a Bíblia diz que eu faço e eu tenho o que a Bíblia diz que eu tenho. Se a Bíblia diz que eu estou morto, eu estou morto. Glória a Deus por isso. E eu tenho que me considerar morto. E eu tenho que dizer, eu já estou morto e Cristo vive em mim. É o que Paulo está a dizer. Considerai-vos o quê? Mortos. Mortos.
mortos para o pecado, mas vivos para Deus. Olha aqui o verso 14. Qual é a consequência disto? Porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, e sim da graça. Então, irmão, qual é o resultado de viver pela fé? O pecado não terá domínio sobre ti. Irmãos, e o pecado não tem mais domínio sobre mim. Eu tenho domínio sobre o pecado. E se hoje existe algum pecado na tua vida, tu hoje tens que assumir o poder da tua vida. Tens que assumir o domínio da tua vida. E tu tens que dizer ao teu velho homem assim: tu estás morto e Cristo vive em mim. É tempo de tu diminuires e dele crescer. E isto, irmãos, é o verdadeiro cristianismo. O verdadeiro cristianismo é este: que eu diminua e que ele cresça em mim. Amém, irmãos? Eu quero isso na minha vida. Eu quero isso mais do que tudo. O que eu quero é que eu diminua e que ele cresça. Ao ponto, irmãos, quando vocês olharem para mim, não verem mais o Ismael, mas verem Cristo. Ao ponto de eu poder dizer como Paulo: ser de meus imitadores, como eu também sou de Cristo. Irmãos, este é o caminho, este é o alvo que Deus tem para cada um de nós. Que Cristo seja o nosso alvo. E o batismo, irmãos, é importante. Porquê? Porque sem o batismo nós não conseguimos cumprir e chegar ao nosso alvo. Por isso eu digo e defendo, e ninguém me convence do contrário, irmãos, o batismo deve ser feito logo após a salvação. O batismo não deve ser feito 40 anos depois. O batismo não é uma recompensa, não é o diploma de santidade, como muitos pensam. O batismo acompanha a salvação. Irmãos, há casos na Bíblia em que eles nem esperaram o sol nascer. Há um caso até insólito, quando Paulo ele é preso e chicoteado, e depois há um terremoto à meia-noite e o carcereiro quer matar-se, Atos 16. E o carcereiro tira a espada para se matar, a pensar que Paulo tinha fugido com os outros presos. E Paulo diz: não faças isso, homem, porque nós todos estamos aqui. E a Bíblia diz que o carcereiro, vendo que Paulo estava ali e ouvindo o que ele tinha pregado toda aquela noite, ele disse: homens, o que é que eu tenho que fazer para ser salvo? E Paulo disse: crê no Senhor Jesus e serás salvo tu e a tua casa. Atos 16, 31. E sabes o que aconteceu a seguir? A Bíblia diz que o homem levou Paulo e Silas para a sua casa, lavou-lhe as feridas. Isso já deviam ser para aí que umas 2, 3 da manhã. Porque à meia-noite é quando se deu o terremoto, diz a Bíblia. Então às 2 da manhã, Paulo já estava lavadinho. Irmãos, a Bíblia diz que logo após lavar-lhe os vergões, Paulo disse: vamos fazer o teu batismo. Então aquele homem, irmãos, e a sua casa, toda a gente se batizou por volta das 3, 4 da manhã. Porquê é que eles não esperaram até às 9 da manhã? Porque, irmãos, para Paulo e os apóstolos, o batismo acompanha a salvação. Nós, a igreja, é que mudou isso. Porquê, irmãos? Por falta de conhecimento. Falta de conhecimento. E isso muitas vezes tem aplicado destruição à nossa vida. Porque há muita gente na igreja já há 10, 15, 20 anos que não vence o pecado na sua vida, continua na igreja, mas a sofrer por causa do pecado. Porquê? Porque lhe disseram que ele não podia se batizar enquanto não largasse o pecado. Só que o batismo é a cura para o pecado. É a mesma coisa de eu ir ao médico com dores de estômago e dizer: doutor, dê-me por favor um medicamento, eu estou cheio de dores de estômago. Por favor, aquele medicamento, aquela pastilha do aquilo que resolve logo o meu problema. E o médico vira-se para mim e diz: nem pensar, enquanto você tiver dor, não dou. Só quando você deixar de ter a dor é que eu dou a pastilha. Faz sentido, irmão? Então porquê que as pessoas ensinam que a pessoa só se deve batizar quando já a sua vida, quando já estiver quase próximo do arrebatamento, é que ele é batizado? Irmão, aí já não é necessário o batismo, irmão. Estão a entender o que eu estou a dizer? Então, o batismo, ele acompanha a salvação. Por isso é que Jesus foi bem claro e disse, Marcos 16, diz lá 16, quem crer e for batizado será salvo. Por isso é que ele diz isso, ok? Amém, irmãos? Continuando. Então agora qual é o segundo poder? O segundo poder é o poder da
ressurreição. Olha o que é que diz lá no Romanos 6. Vamos ler o verso 3 outra vez. Diz assim: de modo nenhum, como viveremos ainda no pecado? Verso 3. Verso 4. Fomos, pois, sepultados com ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado entre os mortos, pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. Então, o batismo, ele não só é a morte, mas ele também é o quê? A ressurreição em Cristo Jesus. Porque Jesus não morreu só, ele morreu e ressuscitou. Vamos abrir Efésios. Outra vez, Efésios capítulo 2, Efésios 2, e vamos ler o verso 6. Efésios 2, 6. Olha o que diz. Efésios 2, 6. Já abriram? Efésios 2, 6. Diz assim, eu vou ler. Diz assim: e juntamente com ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Então, a Bíblia diz-nos que se tu morreste com Cristo, tu não só morreste, mas tu foste o quê? Ressuscitado com ele, e melhor ainda, a Bíblia diz que tu te assentaste nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Irmão, isto é espiritual, irmão. Isto é algo, é a nossa posição hoje espiritual. Por isso é que a Bíblia diz-nos que nós podemos expulsar os demónios, curar os enfermos, porque nós, no mundo espiritual, nós já estamos aonde? À direita do Pai. Nós estamos acima de todo o principado e potestade. Nós estamos num lugar que o diabo jamais nos poderá alcançar, porque ele está debaixo dos nossos pés. Debaixo dos nossos pés. Olha o que é que diz a Bíblia, lê lá. Nos ressuscitamos com ele e nos assentamos nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Olha o tempo verbal. Passado. E nos assentou. Ele não diz nos assentará. Nos assentou nos lugares celestiais. Irmão, eu sei onde eu estou. E eu sei quem eu sou. Tu sabes onde estás e quem és? Então começa a agir com a autoridade que o poder da ressurreição te deu. Porque diz que todos quantos morremos com Cristo, também ressuscitamos com Cristo. E da mesma forma que eu aplico a morte do batismo à minha vida pecaminosa, da mesma maneira eu aplico o poder da ressurreição à minha vida hoje. Por isso eu não aceito ficar doente, irmão. Eu jamais ficarei doente em nome de Jesus. Porquê, irmão? Porque maior é o que está em mim do que aquele que está no mundo. Entendes o que eu estou a dizer? Só que se tu não souberes e creres, isso não poderá ser quê? Manifesto na tua vida. Então hoje tu precisas de aplicar a morte à tua vida e aplicar a ressurreição à tua vida. E o batismo é exatamente o momento, é o marco em que eu digo, a partir de hoje eu morri e a partir de hoje eu ressuscitei para uma nova vida. Amém, irmãos? Amém? Glória a Deus. Então, irmãos, para terminarmos e avançarmos rapidamente, eu quero-vos dar um texto que diz realmente isto, que nós temos o poder da ressurreição. Olha o que é que diz em Romanos 8. Vou pedir para colocarem Romanos 8:11. Olha o que é que diz. Olha o que é que Paulo diz. Se habita em vós o Espírito daquele que ressuscitou Jesus de entre os mortos, se habita em vós, ele está a pôr aqui o quê? Um se. Uma condição. Porquê? Porque nem todos têm o Espírito de Jesus. Nem todos têm o Espírito da ressurreição. Nem todos têm o poder da ressurreição. Mas se tu já tens o poder da ressurreição, olha o que é que diz. Esse mesmo que ressuscitou Jesus Cristo dentre os mortos, vivificará também o vosso corpo mortal por meio do seu Espírito, que em vós habita. Irmão, o poder da ressurreição já está em nós. O Espírito Santo já está em ti. Meu querido, tu queres mudanças na tua vida, tu queres alterações na tua vida, tu queres mudar factos da tua vida, tu precisas só de receber o poder do Espírito Santo. O Espírito Santo é a própria presença de Deus na tua vida. O Espírito Santo foi aquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos. Entendes isso? Olha o que é que está ali escrito. Se habita em vós o Espírito daquele que ressuscitou Jesus Cristo dentre os mortos. Jesus ressuscitou por quê?
Por causa do Espírito Santo. Meu irmão, se tu já tens o Espírito Santo, então o poder da ressurreição já está em ti. E a Bíblia diz que esse Espírito, esse poder de ressurreição, o que é que ele vai fazer com o teu corpo mortal? O que é que ele vai fazer com o teu corpo mortal? Com aquilo que está a morrer no teu corpo, o que é que ele vai fazer? Ele vai vivificar. O que é vivificar? É dar vida. O que é que a ressurreição faz? Ele dá vida aos mortos. Estás a entender o que eu estou a dizer, meu irmão? Então, irmão, eu nunca tenho dor de cabeça. Não me lembro de ter uma vez tive dor de cabeça a andar de avião. Por causa da pressão, começou-me a doer a cabeça. Sabes o que é que eu fiz, irmão? Agarrei o meu cangote cá atrás e disse assim, em nome de Jesus, eu não aceito esta dor de cabeça. Seja vivificada agora. E paf! O avião não caiu, amém, irmãos? A dor é que saiu. Amém, irmão? Porquê? Porque nós temos que o quê? Usar de autoridade que Deus nos deu. E nós temos autoridade porquê? Porque eu morri e eu ressuscitei com Ele e estou assentado nos lugares celestiais em Cristo Jesus, meu Salvador. Então, irmãos, para finalizar, o último slide diz o quê? Resumindo, o que é o batismo? Olha lá, ser batizado é o quê? Ser batizado é receber o quê? O poder da morte sobre o teu velho homem e sobre o poder de que Satanás tinha sobre ti. Colossenses 3:3. Vós já estáis mortos e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Irmãos, o diabo, eu não sei se tu sabes disso, mas ele lá no inferno tem lá um póster meu, muito grande, está lá a minha cara. Procura-se vivo, de preferência morto. Está lá. Só que, irmão, ele não me acha. Porque eu já estou o quê? Eu já estou morto. E a minha vida está escondida com Cristo em Deus. Entendes o que eu estou a dizer? Isto é o quê? É fé. É fé. É confiança. Estás a entender o que eu estou a dizer? Quando nós vamos para um confronto com as trevas. Quando eu vou para expulsar um demónio. Quando eu vou para pregar num país estrangeiro. Ah, meu querido, eu não vou à toa. Eu vou... Como? Sabendo que já estou morto e escondido com Cristo. Amém, irmão? E a seguir, o que é que diz? E o poder da ressurreição, o poder do Espírito Santo que vivifica o que está morto, o que morreu na tua vida, meu querido. O que é que morreu? Que sonho na tua vida hoje morreu? Que ministério, que desejo de servir ao Senhor hoje morreu por causa do pecado, por causa da derrota, por causa do sofrimento. Irmão, hoje o Senhor quer aplicar na tua vida esse poder da ressurreição. Ele quer ressuscitar os teus sonhos. Ele quer ressuscitar o teu amor ao Senhor. Ele quer ressuscitar o teu desejo em servi-lo na sua igreja. Eu sei, irmãos, o Espírito Santo, Ele mostra claramente. Estão aqui pessoas hoje que já serviram a Deus e têm esse chamado. Mas por causa de tantos problemas, de tantas decepções, de tantas frustrações, vocês têm enterrado os vossos talentos. Mas o Senhor te diz hoje, eu quero aplicar o poder da ressurreição na tua vida, porque tu já és batizado. E por isso recebe a ressurreição e recebe o meu vivificar. Porque aquilo que eu comecei ainda não acabei, diz o Senhor. Aquilo que eu prometi ainda não cumpri, diz o Senhor. Aquilo que eu escolhi para a tua vida ainda não realizei na totalidade, meu filho. Por isso levanta-te e crê que o poder da ressurreição está em ti.